Professor, Oi, pode falar. só uma pergunta. O senhor não passou nenhum exercício ainda não, né? Ainda não. Ah, tá ok. Vou passar amanhã. Vou deixar vocês light ainda por enquanto. Vou só aceitar aqui. Beleza, gravando. Quem entrou aí agora? Ninguém, né? Senhores, então vamos lá. Hoje já a segunda aula, né? Aula 2. Quem tiver... Eu não estou olhando pro WhatsApp agora, então se tiver alguém mandando alguma mensagem importante, vocês avisem aí, tá bom? Vamos lá. A aula de hoje, ontem, quarta-feira, dia 12, nós fizemos uma breve revisão sobre termodinâmica, né? Termodinâmica, leis, transformações de entalpia e blá, blá, blá. Hoje, quinta-feira, nossa segunda aula. Simplesmente a gente vai falar sobre algumas definições, algumas pequenas definições de calor, temperatura, né, e radiação. Né? Vai ser uma aula bem tranquila, bem simples. Esse assunto de hoje, com o assunto de ontem e o assunto de amanhã, sexta-feira, eles vão constar na primeira lista de exercício, na lista 1. Lembrando que essa lista 1 ela vai valer 5 pontos, tá? Então, amanhã eu já passo para vocês essa lista. Hoje a gente já vai resolver alguns exercícios, como exemplo. Amanhã eu já passo para vocês a lista. E a segunda-feira a gente vai tirar para resolver essa lista e vocês me entregar. Tá bom? Até segunda-feira. Que ela já vai valer uma nota de 5 pontos. Tá bom? Vocês vão me entregar até segunda-feira, tá bom? Ou então até segunda-feira. Aí na terça eu vou fazer a correção dela. Eu vou responder ela todinha. Professor, e quem entregar depois? Vai valer menos pontos. Tá bom? Não vai valer 5. Vai valer bem menos. Então procura entregar no prazo certinho. Enfim, vamos lá. Definições de calor, temperatura e radiação. E a gente vai fazer alguns exercícios de calorimetria, tá? Calor. Eu acho que ontem a gente já deu um pequeno início sobre o calor, certo? O que é o calor? Eu vou puxar aqui rapidinho para o Paint, para ficar mais fácil de ver. O calor, né? Como eu falei ontem, sempre que vocês ouvirem falar em calor, associem a uma energia, né? O calor, ele é uma energia. Que tipo de energia? Térmica. É uma energia térmica. E o que acontece quando é que eu tenho calor? Quando eu tenho uma energia que passa de um corpo para outro, né? Então eu tenho dois corpos aqui, o corpo A e o corpo B. Vou botar preto aqui, B. E o corpo B. Se eu tiver uma energia passando de A para B, esse fluxo de energia é a energia térmica, que é o calor. Não é nada muito diferente do que a gente passou ontem. Quando que passa calor de um corpo para o outro? Quando um corpo tem uma temperatura maior do que o outro. Se o meu corpo A tem uma temperatura maior do que B, o que vai acontecer? Vai ocorrer um fluxo de energia de A para B. Esse fluxo de energia que é o
calor, certo? Aqui nesse GIFzinho aqui eu tenho o corpo A, e eu tenho aqui um fluxo de calor para o corpo B. Só, Pode falar. só uma perguntinha aí. Professor, muita gente fala assim, choque térmico. O que que vem a ser isso aí? Só uma O choque, curiosidade mesmo. choque térmico, assim, é quando o corpo A está com uma temperatura muito maior do que o corpo B. E daí, o que vai acontecer? Esse fluxo de calor, essa setazinha aqui, ela vem muito mais intensa. Se ela vem muito mais intensa, imagina aqui, só aceitar aqui a pessoa que entrou agora. Esse fluxo de energia, ele passa de um corpo A para um corpo B. Mas a gente vai estar falando em moléculas, tá? O nosso corpo, ele é composto de átomos e moléculas. Então, quando ocorre um fluxo muito intenso de calor, essa energia vai estar passando do corpo mais quente para o corpo mais frio. E esse corpo mais frio, se ele for um ser humano e esse fluxo for muito intenso, esse fluxo de energia vai impactar nas moléculas do corpo da pessoa. E aí, dependendo da intensidade do fluxo, Fazer só uma Deus sabe. praticazinha aí. Boa noite, professor. Roberto Gentil, chegando agora. Roberto Gentil. Eu vou aproveitar, Roberto, eu vou colocar logo. Beleza. Roberto Favila Trindade. Já tinham falado que você ia chegar depois. Obrigado, professor. Beleza. Eu vou passar essa atividade prática valendo ponto, viu? Demonstração de um choque térmico aí. Aí vocês filmam e mandam. O que acontece? Quando as temperaturas dos corpos igualarem, dizemos que encontramos o equilíbrio térmico, né? Basicamente aquilo que a gente falou ontem. Aqui eu tenho três corpos de temperaturas diferentes, em contatos um com ele. Enquanto houver troca de calor, vai haver fluxo de energia, né? Enquanto houver fluxo de energia, as temperaturas dos corpos elas tendem a se igualar. E quando as temperaturas dos corpos se igualarem, nós vamos ter o equilíbrio térmico, né? E aí ele fala, nesse momento... Oi, pode falar. Professor, nessa questão aí, quando o senhor fala que eles entram em equilíbrio, é tanto para quente quanto para frio, né? É isso? Tanto para quente quanto para frio. Aqui, ó, eu sempre coloco uma demonstração. Aqui, ó, imagina que eu tenho que o corpo A, vou botar aqui, o corpo A ele é quente, o corpo B ele é frio, né? Então, eu vou ter um fluxo de calor do mais quente para o mais frio nesse sentido aqui, certo? Agora, imagina se fosse o contrário. Vamos lá, o contrário. Esse aqui que é o mais quente e esse aqui que é o mais frio. Vai ter fluxo de calor? Alguém me responde aí. Em sentido contrário. Vai ter fluxo de calor. calor. De calor, não. Frio, né? Sim. Vai ter. Do quente Vai. pro frio vai ter, sim. Quente pro frio vai. Do quente para o frio. É sempre do quente para o frio. Independente quem é o mais quente, quem é o mais frio. É sempre do quente para o frio. Esse fluxo aqui, ó. Esse fluxo vai acontecer até eles entrarem em equilíbrio. Quando entrarem em equilíbrio e eu não tiver um corpo nem mais quente nem mais frio, ambos vão estar com a mesma temperatura, então não vai ter mais fluxo de energia. Certo? Professor, Oi.
Depois que ele entra em equilíbrio térmico, se adicionado um outro corpo frio aí, o que que acontece? Aí vai acontecer. Vamos lá. Vamos. Eu tenho um corpo aqui quente. Aqui eu tenho um corpo frio. Gente, você já tá, porque a Caixa liberou o auxílio emergencial. Para quem? Tá tudo bem. Esse Não é mês. logo sacar, Liberou, então. foi? Liberou, foi? É. Paga logo esse churrasco para nós aí, então, né? Eribelso, Coloca o tá celular cheio pra da gente grana, hein? logo, Edilson. Paga logo Vamos esse gastar esses gelo. 150 aí, vamos gastar esses 150. Aí Hora sim, do Eribelso. gelo. Hora da janta. Certo. Alguém me responde aí, ó. Eu tenho aqui um corpo quente e aqui eu tenho um corpo frio. Vai ter fluxo de calor, sim ou não? Sim. Vai. Sim. Vai, Mas, professor, vai até atingir o Pedro, equilíbrio térmico aí. beleza. Quando atingir o equilíbrio térmico, o que vai acontecer? Mesma Os três na temperatura. mesma temperatura, né? Mesma temperatura, junto. Então, eu não vou ter nem quente nem frio e não vai ter mais fluxo de calor nenhum. Aí o colega perguntou: e se eu adicionar um corpo mais quente do que os outros? Aí vai gerar uma troca de calor aí, ó, até ficar em equilíbrio de novo. Exato. Aí Aí eu vou vai ter ter energia de novo aí. Fluxo de Professor, energia. só outra curiosidade. Vai. Não sei se está em Até ele- contexto também. Por exemplo, eu estou de corpo quente, eu tomo uma água gelada. Tem alguma coisa a ver aí? Tem, porque a água está Vai gelada, o ficar teu corpo está fresquinho, quente. vai ficar fresquinho. Não, mas eu acho que ele quer se Agora, suicidar, eu agora se acho. tu tá com corpo quente, abrir a geladeira, vai ter, né, Não, professor? vai morrer. Ó, mas deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Vocês já perceberam que quando vocês colocam alguma comida quente na boca, depois de um tempo parece que ela não está mais quente? Depois de queimar a boca, aí sim, né? Não, Fica mas até não muito dormente. quente, só um pouco Exatamente, quente. mano. Né? Por exemplo, você coloca uma Eu colherada de pergunto comida. isso porque geralmente as pessoas falam disso, né? Aí eu fico curioso. Por exemplo, você está comendo uma comida mais ou menos morna, mais ou menos quente, não muito quente para não queimar. Você coloca uma colherada na boca, enquanto você mastiga, ela parece que vai esfriando. Mas o que que acontece? Na verdade, a comida ela vai ficar na tua boca com a mesma temperatura que está a tua saliva na tua boca. Por quê? Por causa do equilíbrio térmico. Beleza. Professor, no nosso caso, dentro Oi? da nossa profissão, no nosso caso, dentro da nossa profissão, muito difícil vai ter um terceiro corpo, entendeu? É sempre do calor para o frio. Não dá para ter dois frios e um calor. Pelo menos até onde eu estudei, né? Eu acho que não há essa possibilidade. Ainda que o equipamento, falando especificamente da nossa área, se ele vier a funcionar a água gelada, tanto faz, a água gelada vai remover o calor do ambiente, entendeu? Então é sempre A e B, nesse caso. Agora, eu vejo que o senhor falou aí num contexto geral, entendeu? Mas eu acredito que dentro daquilo que nós iremos exercer na nossa profissão, é sempre A e B. Pode ser que eu esteja errado. Não, sim, tá certo. Mas, ó, eu vou te dar um exemplo. A aula, sim, ela é para um contexto geral. Mas vamos falar, por exemplo, de uma sala refrigerada, né? Essa sala refrigerada, ela vai ter vários objetos dentro dela, certo? E depois de um tempo, e todos esses objetos, mesa, cadeira, parede, cama, armário, todos eles, depois de um tempo, eles vão tender a ficar com a mesma temperatura. Entendeu? Tanto os objetos quanto o próprio ar atmosférico e os gases que tiverem na sala. Tá Sim, certo? só Eles vão. se eu tiver errado dentro daquilo que nós estamos estudando aqui, vai ser até bom para mim.
todos esses elementos se transformarão em um só, calor. Tanto faz o nosso calor humano quanto dos objetos. O que eu quis dizer para o senhor, talvez o senhor não tenha entendido, as minhas palavras, nós todos iremos se tornar um só. E o aparelho de condicionador de ar, ele vai se tornar o ponto A ou B, ou tanto faz. Entendeu? Sim, sim. Por isso que o rapaz falou de choque térmico. Por isso que dentro da nossa profissão se tem o esponjoso. Porque o fluido refrigerante vem com baixa temperatura, né? E baixa pressão. Aí tem uma transformação que lá na frente a gente vai falar disso, não é o momento. Mas por ele ser um gás frio, falando a grosso modo, vai ter essa quebra de temperatura que vai gerar uma condensação. Não é isso? Sim, sim. O equilíbrio térmico ele vai tender a levar os corpos para uma mesma temperatura. Sim, sim. Mas desde já eu quero que o senhor, né? Sei que você não é um coroa, mas para mim você é meu mestre, né? Pois você que está nos lecionando. Desde já eu até agradeço você estar usando outros exemplos, não só da nossa área. Muito obrigado. Não, tranquilo, tranquilo. Mas, ó, eu vou adiantar para vocês que em refrigeração, eu não sou um cara tão especialista. Eu sou especialista nessas matérias específicas de que termodinâmica, processo de transmissão, mecânica dos fluidos, todas essas matérias mais científicas, aí sim, eu sou mais da área científica. A questão de refrigeração, com certeza vocês vão ter mais experiência do que eu, porque muitos de vocês já trabalham na área, né? Se muitos de vocês já trabalham na área, então é muito interessante vocês tentarem associar já e a gente tentar aplicar no dia a dia de vocês mesmo, né? Enfim. Quando a gente fala de temperatura, como é que a gente mede a temperatura? Em graus Celsius, né? Grau Celsius, grau Kelvin, grau Fahrenheit. Se a gente quer medir a altura de alguma coisa, a gente mede em metros ou decímetros. Se a gente quer medir uma distância, a gente mede a distância em quilômetros, né? Ou em milhas. Que mais que a gente mede? A gente quer medir o peso de alguém, a gente pode medir em quilos ou em gramas. Beleza, professor, isso daí tudo a gente já estudou lá na disciplina de medições, né? Mas e o calor? Né? Como é que se mede o calor? Qual é a unidade de medida do calor? Então, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a gente consegue medir o calor pelo Joule. Joule. Né? Pelo Joule. O Joule, ele é como se fosse o centímetro, ou como se fosse o quilômetro, ou como se fosse o grau Celsius. Mas quando eu quero medir o calor, ele é pelo Joule. Outra unidade que mede o calor é a caloria, né? Caloria. Professor, calor, caloria. Mas olha só, muitas vezes a gente tem várias formas de fazer uma medição, né? A gente tem várias formas. Exemplo. Vamos lá. Vou usar o próprio exemplo da temperatura mesmo. Temperatura. Eu posso medir uma temperatura em graus Celsius, né? E eu posso medir uma temperatura em grau Kelvin, né? Eu posso medir... vou botar aqui do lado, peraí. Vou botar aqui do lado. Massa. Uma pequena revisão lá de medições que vocês estudaram. Eu posso medir massa em quilograma e eu posso medir massa em grama. O que mais? Distância. Eu posso medir uma distância em metros
Ou posso medir uma distância em quilômetros. O que mais? Alguém? Vamos lá. Alguém? Pressão. Professor. Tempo, ótimo. Tempo eu posso medir ele em segundos. Posso medir em horas, em dias, em meses, em anos. Beleza? A energia é o mesmo esquema. A energia eu posso medi-la em joule, que é representado pela letra J, sempre. Ou eu posso medir ela em caloria, ou simplesmente cal, né? Acho que todo mundo já ouviu falar em caloria, né? Só que a partir de agora, vocês vão associar a caloria como uma unidade de energia. Energia. Ah, professor, mas que energia é essa? Eu ainda não consigo entender. A gente vai já ver o que significa uma caloria. A gente vai já ver. Mas, a grosso modo, uma caloria, a grosso modo, ela é uma unidade de energia. Uma caloria, ela é a quantidade de energia necessária para elevar uma grama de água em 1 grau Celsius. Certo? Tentem. Eu vou tentar coisar aqui. Só para vocês entenderem quanto que vale, por exemplo, uma caloria. Aqui o senhor Keller, né? Keller eu coloquei falta para ti, mas depois me lembra de eu ajustar. Só para vocês entenderem o que é uma caloria. Caloria vou desenhar aqui. Uma caloria, tá? Uma caloria é a quantidade de energia necessária para eu pegar, vou botar aqui, 1 grama ou 1 mililitro de água e elevar essa 1 grama ou 1 ml de água em 1 grau Celsius. 1 grau Celsius. Então, uma caloria é a energia necessária para eu pegar 1 grama ou 1 ml de água e elevar em 1 grau Celsius. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou com 1 grama de água a, vamos lá, 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Se eu tiver um fluxo de calor de 1 caloria, para quanto que vai Para quanto que vai a temperatura? Se eu injetar aqui 1 caloria, vai para 26. 26 graus Celsius. Deu para ter uma noção, então, do que significa 1 caloria? É só para a gente ter uma noção, tá? Positivo, mas tá dando para acompanhar aqui. É só para a gente ter uma noção do que significa, né? Por quê? Porque se eu falar, por exemplo, em 1 segundo, a gente sabe o que significa 1 segundo, a gente sabe o que significa 1 hora, a gente sabe o que significa 1 quilo, a gente sabe o que significa 1000 gramas, né? Mas caloria parece ser muito abstrato, né? Um negócio muito que a gente não consegue medir. Mas só para vocês terem uma ideia, é isso. 1 caloria é a energia necessária
para levar 1 grama ou 1 ml de água em 1 grau Celsius, certo? E professor, quem fala muito em calorias é nutricionista, né? Quando vai passar dieta. Agora vocês conseguem entender que quando se fala, por exemplo, em perca de não sei quantas calorias, de não sei o que caloria, a gente já consegue associar isso à energia, né? Porque antes... né? Então, caloria, ela é uma quantidade de energia. E uma caloria, se eu for falar em joule, uma caloria, ela vale 4,18 joule, tá? Professor, por que isso? Não sei. É a mesma coisa que tu me perguntar, professor, por que que 1 hora tem 3.600 segundos? Bicho, 1 hora tem 3.600 segundos e pronto. Né? Ou então a distância de 1 quilômetro tem 1.000 metros. É apenas unidades de medidas diferentes, tá bom? Assim como 1 quilômetro tem 1.000 metros, 1 quilograma tem 1.000 gramas, 1 hora tem 3.600 segundos. Da mesma forma, uma caloria vai ter 4,18 joule, tá bom? Talvez tenha, eu acho que tem alguns exercícios que vão pedir essa conversão, mas aí eu faço junto com vocês, para exemplificar. Então, continuando lá. Todo elemento capaz de produzir aumento de temperatura em outro é uma fonte de calor. Certo? Então, se em todos aqueles nossos exemplos lá, deixa eu pegar algum exemplo aqui. Se eu pego esse exemplo aqui, por exemplo, corpo A e calor para o corpo B. Como é que ele fala lá? Todo elemento capaz de produzir aumento de temperatura, vamos dizer que esse corpo A aqui, ele seja capaz de produzir aumento de temperatura. Me dê um exemplo aí de algum corpo que é capaz de produzir aumento de temperatura. Ser humano, professor. Lâmpada? O ser humano é capaz de produzir aumento de temperatura? Sim. Até certo ponto. Ele tá com febre, ele tá Pô, lascado. depois que ocorreu, ficar o dia todo no sol, e aí, como é que fica? Mas olha aí, ó, tu falou sem saber, um exemplo aí bacana, ó. O Sol. O Sol... Olha aí quando o cara acerta. Esses corpos, o Sol, o vulcão, o fogo, enfim, um raio, que são capazes de produzir aumento de temperatura, eles são uma fonte de energia. Calor. Calor, né, no caso. Transformar calor. Mesma coisa, energia e calor, mesma coisa. Tá acompanhando bem a aula aí, ó. Então aqui, ó, tem algumas fontes naturais, né, aquelas que eu falei, um raio, um vulcão, o Sol, e umas fontes artificiais, né, um isqueiro, um carvão que você faz o seu churrasco, e para quem sabe fazer uma brasa, e para quem sabe fazer o fogo aí sem usar o isqueiro, eu admiro. O fumante ali. Né? E os fumantes também são fontes de calor. Beleza? Então, olha só. Aqui, ó, eu estou repetindo aquilo que a gente acabou de ver. Caloria. Eu vou até... Espera aí, que eu vou coisar aqui para a gente ir sublinhando e vendo. Caloria, ela é uma unidade de medida. Unidade de medida, tipo centímetro, tipo segundo, tipo hora,
tipo quilo. A caloria ela é uma unidade de medida que define a quantidade de energia necessária para levar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama, equivalente a 1 mililitro de água, a 1 grama de água. Tá? É claro que se a gente tiver várias gramas, muitas gramas, vai ser necessário mais calorias, não só 1 caloria, tá bom? Aí aqui ele dá um exemplo. Se eu quiser aquecer 250 mililitros de água, 250 ml, né, basicamente um copo aí de refrigerante, se a gente quiser aquecer 250 mililitros de água de 20 para 21, é necessário 250 calorias de energia, certo? Professor, por que 250 calorias? Porque eu tenho 250 mililitros de água. Eu precisaria de 1 caloria, se eu fosse aumentar 1 grama de água. Mas se eu tenho 250 gramas de água, então eu vou ter 250 calorias. Certo? Professor? Para aumentar em 1 grau a temperatura. Pode falar. Então, aquela medida de 25 para 26 graus que o senhor mostrou anteriormente está equivocada, vamos dizer assim? Não. Não, porque a gente está falando aqui de proporção. Proporção. Olha só. A gente está falando aqui, ó. Vou usar aquele mesmo exemplo lá. Vamos lá, 25. Vai colocar depois diferente. 25 graus. 25 graus Celsius para 26 graus Celsius. Eu estou elevando a temperatura em 1 grau Celsius, certo? Vou colocar aqui, em vez de... Estou elevando em 1 grau Celsius. 1 grau Celsius. 1 grau Celsius, eu consigo... Eu preciso elevar em 1 grau Celsius de 1 caloria para elevar 1 grama de água, certo? Entendi, professor. Entendi agora. Beleza, foi isso que eu falei agora há pouco. Agora, se, por exemplo, eu quiser levar 50 gramas de água, então vão ser... Quantas calorias? 50. 50. Uma oncinha. 50 calorias. Uma oncinha. O que vale uma onça? Então, se eu tenho 250 gramas de água, ou mililitros de água, que ele é mais ou menos parecido, eu vou precisar de 250 calorias para levar a temperatura em 1 grau Celsius. Certo? Agora, bora brincar aqui um pouco mais com a matemática. Eu quero elevar em 2 graus Celsius, né? Eu quero passar de 25 para 27. Vai ficar aqui esse negócio bonito mesmo. Não tá escroto, né? Espera aí. Eu quero passar de 25 para 27. Quantas calorias eu precisaria gastar para elevar 1 grama de água? Quem arrisca? Gastar? 2 calorias. 2 calorias.
Exato, exato. Gastar é a palavra errada, tá? Eu quero pegar 1 grama de água e elevar a temperatura de 25 para 27. Então, logo, 2 calorias, né? Para levar 1 grama. E 50 gramas de água? 100. 100. Dá 100, exatamente. Então, se eu pegar 50 gramas de água e injetar uma quantidade de energia de 100 calorias, eu já sei que eu vou elevar a temperatura em 2 graus Celsius. Certo? É mais ou menos essa daí a lógica. É só para a gente entender. Agora, a gente vai falar de um tipo de calor. Tipo de calor. Aqui ele fala de um calor latente. Né? O calor latente. Eu vou pegar aqui um exemplo desse desenho aqui. O que é um calor latente? Eu vou falar vai ficar a nível de curiosidade, uma curiosidade para vocês. Vocês pegam uma pedra de gelo lá da geladeira de vocês, uma pedra de gelo, e coloca ela em cima de uma mesa. Vou fazer aqui uma mesa. Vai ficar maravilhoso. Aqui. Né? Ficou top? Esse gelo está em cima da mesa aqui. Você pega o gelo lá de dentro da geladeira, coloca em cima da mesa. O que vai acontecer com o gelo? Derreter. Exato. Ele vai derreter. Perder calorias. Exato. Na verdade, vai ganhar. Mas mas depois a gente chega lá. Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês a quantidade de energia, a gente já viu que muda. Agora, a temperatura do gelo, quando você tirou ele da geladeira, até ele virar totalmente líquido, aumentou ou diminuiu? Temperatura. Diminuiu. Aumentou. Aumentou Do gelo porque do ambiente. o Como é que é a calor é pergunta, positivo, pô. Ó, você pega um gelo lá da geladeira, né? Tira o gelo lá da geladeira, coloca em cima da mesa. O gelo ele vai derreter, isso a gente já sabe. Agora a pergunta é o seguinte: quando você tira o gelo da geladeira, você mede uma temperatura X. Quando ele derrete, até naquele momento lá do último gelinho para derreter, você mede a temperatura Y. A temperatura aumentou ou diminuiu? Aumentou. Porque Ela vai esquentar. diminuiu porque ela ficou em forma líquida. Não, ele vai esquentar. Se diminuir, ele vai ficar mais gelado. Aumentou. Aumentar é positivo. Tá. Ó, eu vou mudar a pergunta. Aqui, você tirou lá da geladeira, tá bem aqui. O último pedacinho de gelo continua com a mesma temperatura até ele derreter. Não só o pedacinho, como todo o líquido, tá? A temperatura, até que o gelo se derreta todo, a temperatura de todo o líquido e todo o gelo permanece constante. Não aumenta nem diminui. Ninguém acertou. Só o brother aí que falou no final. Foi eu que falei aí, professor, acertei. 2 Beleza. pontos. Tá escondendo o jogo aí, Keller? Não vale não. Falou no final, não vale não. O que influencia aí, então, professor, é só a temperatura externa, né? Não. Quer dizer, sim. Não é temperatura. Falando Só perde o estado sólido e pronto, só isso. Vira na forma líquida e continua a mesma temperatura. Foi isso, foi? Sim, exato.
Mas vamos lá. Tipo, indo lá para o início da aula. Corpo A e corpo B. Corpo B. Professor, Oi, pode falar. está acontecendo um processo de transmissão de calor de um corpo para o outro. A temperatura é a mesma, porém, o que tem a maior temperatura vai sucumbir àquele que menor temperatura tem. Pronto, vou dormir já. Acabou a aula. É por aí. É isso mesmo. Agora eu vou perguntar para vocês, falando de corpo A e corpo B. Lá no início da aula a gente falou que corpo A e o corpo A e o corpo B ia do mais quente para o mais frio. Agora eu vou perguntar para vocês. Digamos que o corpo B seja o gelo. Quem é o corpo A? Nesse caso aqui. A mesa. Só a mesa? E a casa inteira, A pronto. temperatura ambiente. A temperatura ambiente é o corpo A. Quente. Vai remover todo Corpo a temperatura. quente. Porque, ó, eu vou falar para vocês. Essa parte de baixo aqui, beleza, ó. Essa parte de baixo aqui do gelo, ela vai estar em contato com a mesa. Vocês conseguem ver isso? Consegue. Essa parte de baixo vai estar em contato com a mesa. E essa parte de cima? Está em contato com a mesa? Não. Essa parte de cima só vai derreter quando entrar em contato com a mesa? Não. Não. Não, Então, professor. A temperatura Ele vai- ambiente. Não, tá em contato com a temperatura ambiente, né, mestre? O gelo vai O que que eu- distribuir através da temperatura ambiente, que ela é o corpo A. Ela está englobando todo o sistema como um todo, porém ela só está na base da mesa. A mesa pode Mas até estar no meio da temperatura do ambiente, ela pode estar até refrigerada, mas o ambiente vai derreter ela. Mas o temperatura- corpo A, ele é o ambiente? O ambiente é um corpo? Não, o ambiente é um espaço. É um corpo. Ele tem massa. O ambiente tem massa? Rapaz, tem não, pai. Passa corrida nas paredes. Qual é a mesa? Tem massa. Ambiente abstrato. Tem ar, tem Massa. oxigênio, hidrogênio, escambar, Todo outro ambiente. Não, agora falou. Atmosférico. Calma. Por pessoas, por matéria. Senhores, vocês aí na sala de vocês, no quarto, na cozinha, sei lá, vocês estão no vácuo? Não, Não. Não. tá o zaralho. Vocês estão no meio de Mesa, cadeira, armário, geladeira, gases. cerâmica. gás. Pronto. Louça. Porra. Aí sim. Louça. Vocês estão no Louça meio. fala- Vocês estão no meio dos gases. Pô. Então aqui eu tenho a mesa, beleza. Aqui a mesa, digamos que seja o corpo A. E eu tenho o corpo, que são os gases. Os gases, não sei se vocês viram lá, nos módulos anteriores, o gás ele tem uma massa. O gás ele tem um volume. O gás ele tem uma pressão. Chupa, galera. Então, olha só. Mas o que eu quero falar para vocês aqui? Qual que é a ideia principal aqui? O gelo, inicialmente ele vai ter um tamanho aqui. Depois de um tempo, ele vai estar um pouco menor, certo? Correto. Porque ele vai derretendo. Depois de um tempo, ele vai estar um pouco menor, certo? Correto. Depois de um tempo vai estar um pouco menor, depois de um tempo vai estar um pouco menor, depois um pouco menor, depois até o último coisinha virar líquido, certo? Durante todo esse período, aqui é que eu quero que vocês entendam, durante todo esse tempo, qual vai ser a diferença de temperatura?
Zero. De 1 grau. Zero. Durante todo esse tempo, aqui, ó, em que o gelo ele vai derretendo, senhores, a temperatura permanece a mesma, certo? A temperatura permanece a mesma. Olha só o desenho que ele faz aqui, ó. Ele pega um termômetro e mede no gelo, tá aqui a 0 graus Celsius. E ele pega o termômetro e mede no líquido, vai estar a 0 graus Celsius. Tá? Por que 0 graus Celsius? Porque 0 graus Celsius é a temperatura que transforma do estado sólido para o estado líquido a água. Certo? Positivo. Então, a temperatura permanece a mesma, mas o que é que muda durante esse tempo aqui? O estado. O estado. O estado muda. E o corpo ele vai estar ganhando Calorias, você está ganhando calor. calor. Exato. Esse calor, durante esse tempo aqui só, durante o tempo que ele está, que a temperatura permanece a mesma. Essa energia que foi introduzida aqui no sistema é chamado calor latente. Vocês já ouviram falar em calor latente? Sim. É assim. Beleza. O que é o calor latente? É o calor, é a energia gerada ou absorvida durante... Vou pegar aqui, ó. Quando a quantidade de calor gera mudança de estado físico, ela é denominada calor latente. Então, é calor gerado durante a troca de estados. Seja do líquido para o gasoso, seja do líquido para o vapor, também é calor latente, e seja do sólido direto para o vapor. Então, esse exemplo do gelo do sólido para o líquido é um calor latente que está tendo aí, né? Calor latente. O calor latente é a energia gerada ou absorvida durante a troca de estados, durante essa troca. Durante essa troca aqui, a temperatura não muda. O que acontece é que o sistema vai absorvendo calor. E a quantidade de calor absorvida é chamada de calor latente. Certo? Então, o calor latente... Vou pegar aqui. Então, só para a gente entender, o calor latente é quando a quantidade de calor transmitida gera mudança de estado físico. O que é estado físico? Sólido, líquido e gasoso. Quando muda o estado físico do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, a quantidade de calor transmitida é chamada de calor latente. Né? Nessa transformação, o que acontece? A temperatura permanece a mesma, certo? Olha aqui de novo, termômetro no gelo, 0 graus Celsius, termômetro na água, 0 graus Celsius. Beleza? Quando começa a mudar de estado, do sólido para o líquido, a temperatura permanece a mesma, mas o calor é absorvido, né? E esse é o calor latente. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Positivo, tranquilão. Sim, mestre, sim. Agora, daí pra pior, hein? Agora a gente vai chegar na parte legal. Como é que eu calculo a quantidade de calor? Essa parte é massa. Aqui eu tenho uma equação. Como é que eu calculo? Né? A água. Eu vou pegar isso aqui. Vou
O que é uma coisa legal? É que a água, ela vai ter uma característica que nunca vai mudar. Eu quero fazer aqui agora como que eu faço para calcular a quantidade de calor, por exemplo, nesse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui, eu já sei que ele me libera uma quantidade de calor, né, que é o calor latente. Essa quantidade de calor, ela vai ser igual à massa desse cubo, né, vezes o calor latente da água. Cada substância, ela vai ter um calor latente específico, tá? Que nunca vai mudar. Isso daí vai ser característica de substância. Exemplo, a água, ela vai ter um calor latente. Não sei qual é o calor latente da água. Eu vou ver na internet. Tá, calor latente, fusão da água. 80 calorias por grama. Eu vou já explicar direitinho cada um. Da água, calor latente é igual a 80 calorias por grama. Deixa eu ver alguma outra substância. Calor latente de fusão do ferro, vai. 64 calorias por grama. Calor latente é igual a 64 calorias por grama. Vamos ver alguma outra substância? Do óleo tem? Do óleo, tem do ouro. O ouro é legal. Do cobre. Do ouro. Fala, Java, meu nobre. Fala, Lucas. Ferro 64, hidrogênio 14, mercúrio 2. Enfim, tá aqui, ó. Ouro 15. 15. Caloria por grama. Acho que é isso que tá lá, né? Tá aqui, ó. Caloria por grama de fusão. Por que eu estou colocando aqui várias substâncias? Porque esses valores aqui, ó, eles sempre vão ser os mesmos, tá? Tipo, o calor latente da água, calor latente de fusão da água, sempre vai ser 80 calorias por grama. Calor latente. Isso, exato, é uma constante. Essa é a palavra perfeita, uma constante. Então, como é que eu faço para medir a quantidade de calor, por exemplo, né, nesse sistema aqui? A minha quantidade de calor Q é igual à massa do meu cubo. Ele vai ter determinada quantidade de gramas, ou 2 gramas, ou 5 gramas, ou 10 gramas, vezes essa constante aqui, vezes o calor latente da água, ou do ferro, ou do ouro. Então, essa é a minha equação.
Nessa equação, o meu Q é a minha quantidade de calor absorvida no sistema. Quantidade de calor, né? Menor quantidade de calor. A quantidade de calor, ela vai ser diferente se eu tiver, por exemplo, um cubo de gelo maior. Se eu tiver um cubo de gelo muito maior, a quantidade de calor vai ser maior também, né? Se eu tiver um cubo de gelo bem pequenininho, para ele derreter, a quantidade de calor absorvida no sistema vai ser pequena também, né? O meu M, nessa minha equação, o meu M, ele é a massa, né? Qual é a unidade de medida da massa? Metros cúbicos. Da massa. Grama ou quilograma. Ou miligrama, ou centigrama, ou enfim. Qual a unidade de medida do calor mesmo? Só para ver se vocês lembram. Calories. Caloria ou joule? Joule. Exato. Caloria Calorias. ou joule. Caloria ou joule. E agora o L, né? Quem é o meu L? Latente. É o meu Calor calor. latente. Isso. Meu calor latente. Latente. Que no Qual é a minha caso unidade? é água ali, né? Qual é a unidade de medida do calor latente? Caloria por grama. Caloria por grama. Se eu quiser achar, por exemplo, no caso da água, se eu usar a massa em grama e o calor latente em caloria por grama, a minha quantidade de calor vai ser em... Quem chuta? Grama. Ó, ela é ou caloria ou joule. A quantidade de calor ela pode ser ou caloria ou joule. Se a minha massa é em grama e o meu calor latente é em caloria por grama, a minha energia vai ser em... Teria que transformar. Em grama. Caloria por Caloria. joule. Ah, sim. Caloria. Vou fazer diferente aqui. Peraí. Vou botar para cá. Tá para cá. Aqui, ó. Vou construir essa equação de uma forma diferente, só com unidade de medida. Qual a unidade de medida da caloria? Aliás, do calor, né? Temperatura. Caloria. Joule. Joule ou caloria. Nesse caso aqui eu vou colocar caloria. Se eu usar caloria, a minha massa, ela pode ser em grama, o meu calor latente, caloria por grama. Ó, se eu usar meu calor latente em caloria por grama, a minha massa vai ter que ser em grama e a minha energia vai ter que ser em caloria, certo? Porque aqui tem que casar caloria com caloria e grama com grama, certo? Meio confuso, né? Ó, de novo. O meu Q, ele vai ser ou caloria ou joule. Depois de joule, usa joule. Se for caloria, usa caloria. Isso, exato. Pronto. Aqui, ó, quantidade de calor ou é caloria ou é joule. Se eu for usar caloria para quantidade de calor, o meu calor latente ele tem que estar em caloria. Se o meu calor latente tiver caloria por grama, a massa tem que estar em grama. Se o meu calor latente tiver em caloria por quilograma, a massa tem que estar em quilograma. Certo? Se
se a minha quantidade de calor estiver em joule, o meu calor latente tem que estar em joule. Tem que estar tudo casado. Deu para sacar? Deu. Ok. Seu que foi tão triste, hein? Mas beleza. Tá de boa, professor, tá de boa. Senhores, ó, são 8 horas. Eu não vou tirar o intervalo agora, não, para ficar um vídeo só. Tá bom? Eu vou passar direto e a gente termina um pouco mais cedo, tá bom? Suave, suave, Ok, professor. suave. Vamos lá, mestre, vamos lá. Só mais 1h30 que aí a gente já finaliza. Tu é doido? não, mestre. Toma aí. Tá valendo, mestre. Tô brincando. Vamos Meia lá. hora dá. Eu não, já merendei, Jefferson. Tranquilo, É. tranquilo. Olha só. Então, a gente viu lá o primeiro tipo de calor, que é o calor latente, que é um calor em que a temperatura não muda, né? Só muda a energia. Vamos para o segundo tipo de calor, é o calor sensível. Sensível. O que acontece quando o calor é sensível? Deixa eu pegar aqui, peraí. A principal diferença do calor latente para o calor sensível é que no calor sensível eu tenho Variação de temperatura. Variação de temperatura. variação. Variação de temperatura. Delta. Isso, variação de temperatura. Lá no calor latente, a minha temperatura não varia, só muda a quantidade de calor. Aqui no meu calor sensível, a temperatura ela varia, né? Então, o que acontece? Quando se fornece uma quantidade de calor, é capaz de gerar variação. Agora, a outra diferença, totalmente contrário. Sem alterar a forma física, certo? Se eu tenho um sólido, injeto uma quantidade de energia, injeto calor, ele muda a temperatura e ele continua sólido, ali eu tenho o calor sensível. Se eu tenho um líquido, injeto uma quantidade de calor, ele aumenta a temperatura e ele continua líquido, meu calor ele é sensível. Certo? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho o aquecimento de uma barra de metal. Uma barra de metal, ela está em que estado? Sólido, líquido ou gasoso? Sólido. Sólido. Eu tenho aqui uma fonte artificial de calor, que é esse foguinho aqui. Ele aumenta a temperatura da barra metálica, vai de uma temperatura A para uma temperatura B. Ele não muda para o líquido, ele não chega até o ponto de fusão, não muda para o líquido. Aqui eu estou falando de calor Sensível. né? Sensível. Né? Sensível. Agora a parte mais legal. Como é que eu faço para medir a quantidade de calor, por exemplo, nessa barra metálica que ela está absorvendo? A minha quantidade de calor, ela vai ser igual. Ela vai ser igual à massa da minha barra, certo? A massa vezes Calor específico. Exato. Calor específico. O que é esse calor específico? Calor latente. Não, sensível, pô. O calor específico, ele vai ser, tal como o calor latente, ele vai ser sempre uma temperatura constante. Ele vai ser constante para cada substância, tá bom? Se for para água, é um calor específico X. E sempre vai ser esse calor específico. Se for para o ferro, vai ter um calor específico X. Sempre vai ser esse calor, nunca vai mudar. Se for para o ouro, vai ter um calor específico X que nunca vai mudar também. Então, vezes o calor específico vezes a... Caraca, tem gente chegando agora, peraí. Ah, é. Chegou cedo. Então, a quantidade de calor sensível, aqui a quantidade de calor sensível, é igual a massa vezes o calor específico vezes,
Eu vou colocar dessa forma. Temperatura. Temperatura 2 menos a temperatura 1. Tá bom? A diferença de temperatura. Certo? Então, nessa fórmula aqui, quem que é o meu Q? Ele é a quantidade de calor. Calor o quê? Específico. Sensível. Sensível. O Q, ele é a quantidade de calor sensível. Qual a unidade de medida dele? Joule ou caloria? Isso. Jaloria. Jaloria. Caloria ou joule. Deixa eu colocar meu notebook para carregar. Caloria ou joule. Daí nós temos também a massa. Aqui eu tenho a massa do corpo. Qual é a unidade de medida da massa? Quilograma ou quilograma? Grama ou quilograma, basicamente. E eu tenho também o meu C. O que é o meu C? Variação de Calor específico. Isso. E esse meu calor específico, para cada substância, ele vai ser sempre... Mesma temperatura. Constante. Constante. O calor específico da substância, ele sempre vai ser constante. A unidade de medida dele é caloria por grama por grau Celsius. Aqui vocês não precisam esquentar. Ou, vamos mudar tudo, joule para quilograma por grau Celsius. Unidade de medida vocês não precisam esquentar. Mas ou ele vai estar em caloria por grama por grau Celsius, ou ele vai estar em joule por quilograma por grau Celsius. O que mais? O T2 menos o T1, né? Temperatura 2 menos a temperatura 1, que é o quê? Celsius ou Kelvin? Isso. Variação. Isso, ele é a variação de temperatura, né? Quanto que aumentou de temperatura, né? Ele vai ser ou em Celsius, o colega falou, ou em Kelvin, certo? Então, se eu quiser encontrar, para encontrar o calor latente é igual a massa vezes o calor latente. Igual a massa vezes o calor latente. A quantidade de calor latente. Quantidade de calor sensível, que eu quiser, eu só multiplico a massa vezes o calor específico, vezes a variação de Temperatura. temperatura. Deu para acompanhar? Sim, senhor. Beleza, se deu para acompanhar, então vamos para frente. Ó, a equação do calor sensível, ele é a quantidade de calor sensível que eu quero encontrar, quanto de energia, quanto de calor, né? Aqui é a quantidade de calor sensível, é igual a massa vezes o calor específico. Esse calor específico a gente já viu que ele nunca muda, ele é sempre constante para cada substância. Depende da substância. E vezes a variação de temperatura, né? A temperatura final menos a temperatura inicial. Beleza? Legal. Beleza. Então, vamos só revisar aqui conceito de temperatura. A gente viu ontem o conceito, né? Vamos só revisar. A temperatura é uma grandeza física que mede a energia cinética. Sempre que vocês ouvirem falar em cinética, pensem em movimento, tá bom? A energia cinética é relacionada ao movimento ou agitação das moléculas. Ou seja, ele mede o grau de agitação das moléculas. Se eu tenho umas moléculas muito agitadas, então eu tenho uma temperatura alta.
Tem umas moléculas, isso. Tem uma molécula pouco agitada, eu tenho uma temperatura mais baixa, certo? No Sistema Internacional de Unidades, a temperatura pode ser medida em 3... Isso. Kelvin, Ou Fahrenheit, ou Celsius. Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, né? Depende da escala, depende do termômetro, depende de um monte de coisa, certo? Então, aqui é uma temperatura em dias frios, né? Lá na Darcy Vargas, né? 41 graus Celsius. Aff, mas... Achei é frio. E aqui, ó, olha uma... Aqui, vocês aprenderam lá... Vocês estudaram medições? Estudaram medições, né? Positivo. Lá em medições, vocês estudaram como é que transforma uma temperatura? Celsius para Kelvin. Positivo. Sim. Daquele jeito, daquele Tá jeito. todo mundo Quando a gente lembrar, afiado mas a aí. gente já estudamos sim. Beleza. Lembrar? Já esqueceu? Já, muita informação, mano. Não, só para saber se isso daqui não é nenhuma novidade para vocês, né? Então, a diferença entre as escalas Celsius e Kelvin é simplesmente porque... Vou pegar aqui. Espera aí. Vou fazer uma gambiarrazinha aqui. Digamos que eu tenho aqui um termômetro em Celsius, um termômetro em Kelvin. O que que acontece? Aqui, a única diferença é a escala. Aqui no Celsius, quando eu marcar 0, essa mesma temperatura, se eu for pegar um termômetro em Kelvin, ele vai medir quanto? Quem entendeu? 273,15. Exato, muito bem. Então vocês entenderam bem a lógica. Mais importante é entender a lógica. Se eu pego um termômetro em graus Celsius, ele está medindo 0 graus, se eu pegar o mesmo termômetro em Kelvin, ele vai medir 273. Então, isso significa que se eu pegar uma temperatura aqui mais alta em Celsius, por exemplo, 20, se eu pegar essa mesma temperatura lá no termômetro de Kelvin, ele vai ser esses mesmos 20 mais a diferença, né? Isso. Mais os 273, simplesmente. Então, se eu quiser converter 37 graus Celsius em Kelvin, basta eu pegar os 37 graus, somar com 273 e encontro o meu valor em Kelvin. Trezentão. O valor lá do auxílio emergencial do colega, né? Isso aí. Agora, a gente não vai... É 310,15, né, professor? Mas aqui a gente está arredondando. Se fosse dinheiro para arredondar, seria bom, rapaz. Quando é dinheiro, quer arredondar para cima. Enfim, se a gente quer, por exemplo, converter Celsius em Fahrenheit, aí usa essa formulazinha aqui que vocês já conhecem. E se for de Kelvin para Fahrenheit, essa fórmula linda aqui, que vocês também provavelmente já conhecem, né? Aqui, como todo mundo já estudou, todo mundo já estudou, eu não vou me aprofundar. Beleza? Temperatura. Vamos lá para os conceitos. Todo mundo bateu 10 nessa prova aí, Vitor. Porra, aí sim. Foi online também? Foi. Foi.
Então, muita coisa se explica, mas tudo bem. Radiação. Cuidado, rapaz. O que Ih, acontece rapaz. em Las Vegas, pessoal, fica em Las Vegas. Entrega aí, já pode entregar Ih, aí. rapaz. Não, Só mas 10 aí, galera. Pô. Ei, pessoal, mas no Google não tem nada disso aí não, cara. o Google para cálculo ele é meio burro. É, nem adianta procurar isso aí lá no Google lá, que só vai bater a cabeça lá e ficar brabo e não Muita vai gente achar baixou nada. aplicativo de transformação aí. Os aplicativos deixa para depois. Mas vamos lá. Radiação. Só para passar rapidamente aqui alguns conceitos, né? Radiação, o que é a radiação? Tanto se fala em radiação, né, lá dos raios-x, raio ultravioleta, energia nuclear e os caramba. O que é a radiação? Ela é propagação de ondas eletromagnéticas, certo? Então, quando eu tenho propagação de partículas, eu tenho radiação. Qualquer tipo, tá bom? Então, esse processo de emissão e propagação de deslocamento, de saída de energia por meio de partículas que vão estar em movimento, ali eu tenho radiação, né? E daí alguns exemplos aí, os raios-x, ultravioletas, alfa, beta, gama, a luz visível, ondas de rádio, onda infravermelha, o micro-ondas, o celular, ele gera ondas, enfim, onda de rádio. O ser humano já é radiação, só? O ser humano, radiação... É quando ele queima. Só o Hulk. Porque a radiação, ela é a saída, ela é o deslocamento de energia por meio de partículas e ondas eletromagnéticas. Então, basicamente, não. Mas olha só, algo interessante que ninguém atenta. O celular, ele emite. Tá bom? E daí, ó, só a nível de curiosidade. Radiação, quando é que ela é perigosa? Por que ela é perigosa? A gente não acabou de falar que a radiação ela é a propagação de moléculas. Moléculas são formadas de quê? De átomos. Os átomos são formados de quê? De elétron. Elétrons, prótons e nêutrons. Certo? O que acontece na radiação? É propagação de moléculas e quando nessa propagação de moléculas os elétrons eles se propagam tão rapidamente, com tanta força, com tanta energia, que eles são capazes, às vezes, de arrancar uma parte do átomo, que são os elétrons. Quando chega a mexer na estrutura atômica do teu corpo, aí ele é perigoso. Aí ele te destrói. Por quê? Chernobyl foi cruel. Isso. Por quê? Porque o teu corpo ele é formado de átomos e moléculas. Quando a energia lá da radiação ela se movimenta com tanta força que ela chega a arrancar elétrons do teu corpo, aí ela muda e danifica o teu DNA e te mata. Foi exatamente isso que aconteceu com Chernobyl. É isso que acontece com energia nuclear, com acelerador de partículas. A galera que é muito exposta a raio-x, ela está muito vulnerável. Os pilotos de avião que vivem tipo, nas altitudes lá, tendo mais contato com os raios ultravioletas, porque a gente aqui, a gente está protegido pela atmosfera, né? A atmosfera, ela protege a gente de raios, até certo ponto, né? Claro, de raios ultravioleta, mas o piloto de avião, por exemplo, ele está sempre lá em cima. Então, por exemplo, no salário dele, ele tem lá o adicional periculosidade lá e ele também tem um tempo de trabalho menor, justamente por causa disso, né?
Aqui A radiação do celular, então, é calculada, professor? Para cada, tipo assim, calculada, hein? Por cada celular? o do celular, ele tem uma radiação, mas é óbvio que ele é numa quantidade muito menor. Muito menor. Mas, por exemplo, você está muito em contato. Por exemplo, se você é acostumado a dormir, por exemplo, com o celular em cima da cama, isso faz mal para ti. E se tu fizer isso por muito, muito, muito tempo, isso pode afetar os elétrons do teu corpo e até o teu DNA. Galera. Professor? Mas isso, é claro, uma proporção muito, muito menor do que, por exemplo, no raio-x. Professor, uma perguntinha aí, meia fora desse contexto aí. Raio-X é 0,02. Dia desse eu fui na casa de um cliente, o cliente estava amanhecido, né? De um dia para o outro tomando umas cachaças. Chegando lá, ele estava ingerindo gás O amigo dele R410. estava ingerindo Gás R410. Ele enchia no balão e botava no pulmão. E depois soltava falando. Quem quisesse falar, né? A voz saía um pouco Já era grossa, doido. Eu falei, eu comentei. Perguntei se ele tava sabendo o período que ele O tava pulmão dele era inverter. correndo, né? E o que causava aquilo. Ele disse que Era cônsul. ele não tinha muita coisa para fazer, não, mas ele disse que o sogro dele morreu com 37 anos e gerindo isso aí também. Aí eu falei, mano, então. Aí depois gerou um desconforto entre eles. Eu falei, não, mano, desculpa aí, só pode seguir o enterro. Eu falei, só quis alertar alguma coisa aí sobre vocês ingerir um tipo de gás que vocês não sabem o que pode causar, né? Eu queria que a disse, voz lá dele no ficasse carro, fina. eu disse, lá no carro eu tenho um R22, se quiser, é mais prejudicial ainda. Mas, é mais ou menos isso aí, assim. Mas estão usando a R22 como droga agora também. Pois é, isso é complicado. Tem muita gente que acha O professor não é médico não, pô, eu acho aí. não tem muita noção. Mas enfim. Ele deve ter visto lá no YouTube, pessoal, que isso aí. Esses pessoal, esses filhos de papai aí, eles. Professor, então essa quantidade de radiação ela é medida também, é? Sim. É medida. Por quê? Porque é uma energia. No caso, quem mexe com a elétrica também, professor? Por exemplo, alta tensão? Tem por causa das ondas eletromagnéticas, sim. Que corre o risco ali no transformador, né? Sim, por causa das ondas eletromagnéticas. Mas claro, as proporções são diferentes. Mas tem. E a gente está falando de energia, né? E energia que mexe com elétrons, que mexe com o DNA da pessoa. Aí aqui, ó, alguns exemplos, por exemplo, de radiação, umas fontes naturais de radiação. Radiação nuclear, que é eliminada do interior de um átomo. Radiações cósmicas, né, tipo do Sol. E as radiações artificiais, né, produzidas a partir de equipamentos elétricos, né, por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Raio-X, né? E acelerador de partículas, são artificiais, né? Energia nuclear e tudo mais. Senhores, hoje foi um pouquinho denso, né? Assim, de teoria. Amanhã a gente vai começar a resolver um pouco de problemas envolvendo isso, tá bom? Envolvendo calor latente, calor sensível, né? E a aplicação daquelas formulazinhas lá. Por hoje eu vou deixar vocês descansarem, né? E daí amanhã a gente queima um pouco os neurônios. Tranquilo, mestre. Beleza? Mata esse cachorro aí, pessoal. Beleza. Alô, mestre, boa noite.